Boa noite, gente. Bem, hoje é a primeira celebração do ano, né? E a gente está uma expectativa enorme de que Deus tem coisas assim muito boas para nós. Você crê nisso? Eu tenho uma palavra no coração, irmãos, que está no livro de Ruth, no capítulo 2. Queria compartilhar com vocês o texto. Abra lá em Ruth, capítulo 2. A partir do primeiro versículo. Bem, vamos lá, vamos ler o texto. Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. Vamos lá. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Só até aí, gente, tem uma história bem legal para a gente contar aqui para vocês. Você já deve ter lido a história de Ruth. Ela é muito inspiradora para nós, e eu quero comentar alguns pontos do livro de Ruth. E o tema que eu quero dar é o remidor, né? Aquele que redime, aquele que resgata. Muito bem, gente, a história de Ruth, ela se dá num contexto bem interessante. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês e renovar a história de Ruth para vocês lembrarem um pouquinho do que está acontecendo aqui no cenário de Ruth. Ruth entra na história de uma forma mais veemente um pouquinho depois, né? Mas a gente está falando de uma história de uma família que sai de uma região que está vivendo uma fome, vivendo um momento difícil, para buscar alternativas para viver melhor, para criar os filhos, para ver a vida fluir, né? Muito bem, essa turma que eu estou falando é Elimeleque, Noemi e também seus filhos, né? Essa família, ela tem uma experiência com Deus muito interessante, que ela sai da sua região, né? E vai para um lugar sem muita convicção do que vai acontecer. Bom, aí vai uma primeira lição. Nem sempre a gente está convicto do que vai acontecer depois. A certeza que a gente tem no nosso espírito é que Deus sempre tem tudo nas mãos dele. Ele está no controle absolutamente de todas as coisas. Você crê assim também? Amém. Então eles saem e vão para Belém e começam a construir a vida. Só que Elimeleque, ele morre logo depois que eles se estabelecem em Belém. Bom, a vida parece que está tomando um rumo bom, as coisas começam a estar ajeitadas e de repente o marido morre. Isso era muito grave num contexto judaico, né? Porque o marido era o provedor absoluto, né? Hoje a gente vive numa sociedade onde as mulheres também fazem parte da vida da casa, do sustento da casa, mas nessa época não. Bom, mas nem tudo estava perdido, porque os filhos de Noemi ainda estavam vivos. Então era obrigação dos filhos sustentar a mãe. Bom, a coisa parece estar tranquila. Eles viviam um drama, né, de ter perdido. Primeiro, um drama de sair da sua região, ir para uma outra região, sem ter a certeza do que iria acontecer. O segundo drama é perder o pai, o provedor. Mas nem tudo está perdido, porque os filhos estão vivos. Mas depois de 10 anos, quando parece que a vida tomou um rumo legal, onde as coisas começaram a acontecer de novo, os filhos morrem. 10 anos depois de estarem consolidados numa nova terra, ou seja, os projetos novamente estarem muito fortes no coração, os sonhos muito fortes no coração, os filhos agora morrem. E agora fica as noras, e Noemi agora está só. Ela não tem como se sustentar. Mas há uma outra tradição judaica também muito interessante, é que
o parente mais próximo da viúva, se ela não tivesse filhos, teriam que dar o suporte para a sobrevivência. Então, Noemi tem uma esperança de que as coisas ainda possam se ajeitar. Então, ela começa a fazer a sua viagem para estar próximo a um parente. No meio desta caminhada, estou contando uma história para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. No meio do caminho, ela despede as duas noras dela. Uma delas é Ruth, a outra é Orfa. O nome delas, tá? Não é porque ela era órfã, não. O nome dela era Orfa. E ela diz, olha, não venham comigo, eu já estou de idade avançada, eu não tenho condições de dar a vocês uma boa vida. É importante que vocês voltem para a mãe de vocês, voltem para o lar de vocês, onde vocês vão poder construir uma vida e Deus vai dar a vocês um novo casamento, uma nova união, onde vocês vão poder então construir a vida novamente. Então as duas noras de Noemi choram copiosamente, diz o texto, né? Interessante, né, gente? Enquanto a gente está vendo aí um grupo de noras tendo muita dificuldade com as sogras, né? Essas não, essas quando são despedidas, tem gente que daria glória a Deus, né? Glória a Deus que essa mulher vai estar longe de mim. Mas elas não, elas choram copiosamente. Mas Noemi volta a dizer, gente, o que vocês querem de mim? Eu não vou poder gerar filhos mais. E mesmo se puder gerar, eles demorarão muito tempo até que eles cresçam e possam ser marido de vocês. Então não tem jeito. Seria muito viável que vocês fossem para a casa de vocês. Choraram copiosamente. Uma delas, o choro indicava uma desistência. Orfa desistiu, mas Ruth não. Ruth seguiu adiante. Há dois ensinamentos aqui muito interessantes nesse texto. Primeiro é que o choro da nossa vida pode produzir desistência, ou choro, que muitas vezes, nesse caso aqui, era um sinal de muita tristeza, era um sinal de que alguma coisa não estava indo muito bem, era um sinal de uma derrota, se formos olhar pelo olhar natural, né? Por aquilo que conseguimos enxergar de imediato. Então, é interessante a gente pensar o que é que o choro na nossa vida, o que é que as questões difíceis que a gente enfrenta produz na gente. Orfa desistiu, tá bom, ela chorou copiosamente, isso era um sinal que ela amava Noemi. Então, num primeiro instante, ela quis estar com Noemi. Só que depois que Noemi explica para ela, dá a ela as implicações de estar com ela. Eu lembro de um outro texto, né? Lá da Nova Aliança, um texto do Novo Testamento, onde os discípulos mais próximos a Jesus declararam o desejo de estar próximos a Jesus. Eles diziam, Senhor, seguir-te-ei para onde fores. Aí Jesus diz a ele, olha, a Lilian até citou na ministração esse texto aqui hoje, né? Raposas têm covis, aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer aonde reclinar a cabeça. Aí, opa, deixa eu verificar as minhas coisas. Foram saindo um a um buscando o seu espaço. Então Noemi parece ter a mesma atitude quando a coisa fica difícil, quando a coisa fica clara, as implicações do que seria seguir Noemi. Então ela chorou, mas depois que entende o que significaria seguir Noemi, ela desiste e volta e vai para a casa dos seus pais. Provavelmente o texto bíblico não explica o que acontece com Orfa, mas Ruth não. Ruth chora, Ruth entende a palavra de Noemi e entende as implicações do que significaria seguir Noemi. Noemi, ela tinha o sustento por tradição da sua vida. Ela poderia levar a sua nora? Sim, poderia, mas não havia nenhuma certeza absolutamente de nada. Mas ela decide estar com Noemi. Tem um texto interessante que ela declara isso. Olha, a sua terra será a minha terra. Aonde tu morreres, eu morrerei. O teu Deus será o meu Deus.
Ou seja, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Isso é interessante para nós, numa visão ocidental, é muito difícil de entender, é ou não é, gente? Você dizer para sua sogra, né, que o teu marido já é falecido, já é morto. Então a ideia que a gente tem na visão ocidental é o seguinte: eu preciso agora me desligar dessa antiga família, até para que eu abra portas para construir uma nova família. Esse não é o conceito natural que a gente tem, gente? Esse vínculo vai existir, né? Sobretudo se houver filhos, né? E que não era o caso dessa história aqui, vai ter um vínculo, mas necessariamente esse vínculo terá que ter umas certas restrições. Mas ela sabe disso tudo, mas ela decide honrar Noemi, ela decide pagar para ver, né? Como foi uma das mensagens aqui pregadas esses dias aqui. Ela decide apostar no que vai acontecer, ela decide honrar a mulher que foi a mãe do seu marido, né? Ela entende que Noemi seria um instrumento tremendo de Deus para a vida dela. Isso traz coisas assim muito interessantes para nós. Então, gente, a primeira lição que a gente aprende é que o que eu decido fazer com o meu confronto, o que eu decido fazer quando as coisas não dão certo, para mim, elas são determinantes. Ela poderia fazer exatamente o que Orfa fez, ela poderia pegar a sua bagagem, pegar a sua história e levar para junto dos seus pais e seguir a vida. Não seria desonroso fazer isso. Ela não seria amaldiçoada ao fazer isso, não. Ela estaria apostando no novo tempo. Mas, gente, quando eu decido honrar e pagar, e nesse sentido, entenda o pagar o preço, no sentido de estar no centro da vontade de Deus, pagar o preço no sentido de entender quais são as implicações de viver o Evangelho, ela decide exatamente fazer isso. Ela decide viver essa aventura da fé, ela decide viver esse momento novo da vida dela. Bom, há uma frase que eu separei aqui, que diz assim: muitas pessoas estão esperando que os propósitos de Deus aconteçam na sua vida sem nada fazer. Talvez a gente precise pensar um pouco sobre o conceito da graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido, amém? Você já sabe isso de cor e salteado. Você entende que você não poderia fazer absolutamente nada para alcançar a graça de Deus. No entanto, queridos, depois de ter entendido que Ele está me dando esse suporte, eu preciso responder em fé, porque quando eu respondo em fé, e responder em fé significa obedecer a Deus. Quando eu entendo o amor de Deus, eu obedeço, porque quem ama obedece a minha palavra. Amém, gente? Então, alguém diz assim: não, olha, fique tranquilo, eu posso fazer exatamente todas as coisas, porque no final das contas, Deus sempre vai me absorver. E quando isso é feito de forma leviana, é preciso se acender uma luz. A graça de Deus não é permissão para você viver levianamente. A graça de Deus não é permissão de você fazer exatamente o que você desejar. Não, a graça de Deus é o suporte e a alegria para você obedecer. Quem entende o amor de Deus, obedece ao Senhor, porque Ele é o nosso suporte para a obediência. Você está entendendo isso, irmãos? Graça de Deus não é álibi para fazer o que eu desejo, não. Pelo contrário, a graça de Deus é o suporte para submeter-me à vontade dEle. Você entende essa dinâmica? Amém, gente? Muito bem. Ruth resolveu fazer alguma coisa. Ela já tinha, amados, no coração uma determinação. Ela decidiu estar com Noemi. Ela teve uma decisão. Agora, ela precisava, a partir da decisão que ela tinha no coração, ter uma atitude. Qual foi a atitude dela? Ela desejou então trabalhar, ela foi ao campo, e o desejo dela foi o seguinte, o pedido de permissão a ela, a Noemi, foi o seguinte:
Minha sogra, claro que eu estou parafraseando esse negócio, né? Eu preciso sustentar-me. Eu vou aos campos e quem me der permissão de fazer a colheita, eu vou colher. Na verdade, ela foi ainda mais corajosa, porque não era permitido que ela colhesse, mas era uma tradição judaica que a colheita fosse feita e algumas espigas fossem deixadas para trás. Para quê? Para que os pobres pudessem passar por aquele campo e recolher algumas coisas, e assim não houvesse fome em Israel. Então o desejo de Noemi, de Ruth naquele momento, não era, amados, ver as coisas acontecerem de imediato, era valorizar um novo começo, valorizar um novo tempo. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? 2019 começou, a gente criou expectativas para 2019, e é bom que você crie expectativas para 2019, mas eu quero te dar um alerta logo na nossa primeira celebração do ano. Valorize os pequenos começos. Você pode dizer isso quem está do teu lado? Valorize os pequenos começos. Ou valorize o seu recomeço. Para muitos, amados, será extremamente importante recomeçar. Sabe, a data virou, mas o nosso coração se enche de esperança, porque nós sabemos o Deus que temos, nós temos uma promessa. Então a gente entra esse ano com uma expectativa. Agora veja bem, queridos, talvez seja necessário que você valorize algo que para muitos é insignificante. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Um tempo atrás, e muitos anos atrás, um amigo meu que estava pastoreando no norte do país, ele me ligou pedindo para que orássemos por ele e em algum nível pudéssemos ajudá-lo num projeto missionário que ele estava implantando. E ele disse que não tinha condições de falar na rádio, né, a rádio principal daquela pequena cidade no norte do nosso país. E ele disse que o Espírito Santo gerou no coração dele, sabe, começar a ter um espaçozinho naquelas rádios comunitárias que tem nos postezinhos, sabe? Quem conhece esse tipo? Não sei qual o nome, rádio comunitária, né? Que muitas vezes é um chiado. Rádio local, aquelas que vão sendo, que divulgam os comerciantes do bairro, aquelas musiquinhas, né? Com aqueles chiados maravilhosos, né? E ele disse que Deus estava colocando no coração dele, sabe, esse trabalho. Ele não tinha condições financeiras de falar numa grande rádio. Claro que todos nós queremos comunicar uma mensagem numa grande rádio, sabe, numa rádio que pudesse alcançar mais pessoas, mas nem por isso ele paralisou o seu projeto. Ele começou a falar nessa rádio comunitária, nessa rádio local, com o poder de alcance menor, e ele começou a divulgar o Evangelho, e Deus começou a honrá-lo tremendamente. Sabe, amados, quando eu conto essa história, eu fico pensando que às vezes a gente está esperando que as coisas nasçam grandes. Gente, a gente se esquece que a gente nasceu pequeno. Teve alguém que nasceu exatamente do jeito que você é aí? Não, irmão, é impossível. Você nasceu muito pequenininho e você foi crescendo. Quando a gente pensa, por exemplo, no Evangelho, com os 12 homens, com as pessoas que seguiram Jesus, com o Evangelho sendo pregado por um grupo de pessoas, amados, que não tinham muito crédito para aquela comunidade. Na verdade, o movimento de Jesus foi acusado de uma seita, sabe? De uma vertente do judaísmo, num primeiro instante. Num segundo instante, quiseram acusar o movimento de Jesus de serem canibais. Sabe por que canibais? Porque quando, por exemplo, Paulo vai falar a respeito disso, quando se trata da ceia, né, falando que o pão representa o corpo e o vinho representa o sangue, eles tinham um entendimento que aquela gente se reuniam para comer uns aos outros, no sentido de, sabe, queridos, comer a carne um dos outros e beber o sangue um dos outros. Então, ser cristão no período inicial do Evangelho não era
algo pomposo, não era algo, amados, que você pudesse dizer, eu faço parte daquele lugar. Não, era um desafio. Mas, amados, a partir desse desafio, Deus honrou a sua missão. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você tenha um entendimento daquilo que você está fazendo e achando que é muito pequeno, é muito insignificante. Mas deixa eu te encorajar, amado, em nome de Jesus, valorize o seu recomeço, ou talvez valorize o teu começo, em nome de Jesus. Aquilo que você faz, aquilo que lhe vier às mãos, faça conforme as tuas forças, como diz o texto bíblico. Amém, gente? Você tem projeto novo para 2019? Você está iniciando alguma coisa legal para você? Você está iniciando um curso? Você está iniciando um projeto, sabe, profissional? O que é que você está fazendo? Amados, seja o que for, seja algo pequeno, mas faça conforme as tuas forças. Valorize isso. A gente aprende em Ruth isso, gente. Ela não tem medo do desafio. O confortável para essa mulher seria voltar, sabe, para os seus pais. E quem sabe Deus desse graça e ela reconstruísse a sua vida. Mas ela não, ela decide ficar com uma mulher já idosa, com uma mulher que não tem expectativa de ter um outro casamento, porque a ideia das mulheres dessa época é que o casamento seria uma oportunidade, então, de crescimento. A visão que temos hoje é uma visão totalmente diferente dessa visão que se tinha no Antigo Testamento. Ela vai, e amados, e ela se contenta num primeiro instante em recolher, sabe, aquilo que sobra da colheita dos agricultores da época. Isso é desonra? Ela está sendo humilhada por isso? Não, ela está valorizando esse novo tempo que Deus está estabelecendo. Ei, você já viu aquela frase, irmãos, de um texto bíblico, de uma parábola bíblica? Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Você lembra lá daquele texto que a gente cita, e eu gosto tanto de citá-lo, porque ele traz um ensinamento tão legal. Um grande comerciante, ele dá talentos, né, valores monetários para 3 pessoas diferentes, né? A um ele dá 5, a outra ele dá 3, a outra ele dá 2. Bom, os 2 primeiros valorizam e fazem render. E quando o primeiro, que recebe um valor monetário maior, apresenta o fruto do rendimento ao comerciante, a resposta do comerciante foi a seguinte: bom e fiel servo, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, vai e entra no gozo do teu Senhor. O que recebe menos, também recebe a mesma recompensa, a mesma palavra: bom e fiel servo, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, vai, entra no gozo do teu Senhor. Agora, aquele que recebe o texto diz, ele esconde o seu talento. Sabe, amados? Sabe, eu fico pensando, por que é que a gente valoriza, amados, tão pouco as pequenas coisas? Por que é que a gente não observa nas pequenas coisas que Deus está construindo em nós algo tremendo para que a gente lá na frente possa administrar o que Ele tem para nós? Você acredita que Deus tem planos grandes para você? Então valorize os pequenos começos, valorize o que você tem hoje, amados. Sabe, às vezes a gente fica pensando tanto em valorizar aquilo que ainda nem sequer temos. Valorize o que você tem hoje, valorize as pessoas que estão próximas a você hoje, valorize o que você construiu hoje, valorize o que, amados, você tem enquanto talento de Deus. A gente fica pensando, não, quando eu chegar a esse patamar, a minha vida será diferente. Irmãos, você nem sabe se você vai chegar lá. Então a gente perde oportunidades enormes de vivenciar o que a gente tem hoje. Você já viu? Quando a gente está criando os filhos da gente, eles são pequenos, e a gente projeta, e a gente trabalha e faz planos, e não tem nenhum problema em trabalhar, pelo contrário, eu acho que você tem que trabalhar mesmo. Ruth foi um exemplo enorme disso. Ela não ficou esperando as coisas acontecerem, sentada lá com os pés para cima, não. Ela entendeu o projeto de Deus, ela honrou, aceitou o desafio, mas ela deu o passo. Sabe, ela começou a trabalhar, ela começou a fazer alguma coisa para Deus. Mas, queridos, eu penso que
Nós precisamos ser muito assertivos nisso. Nós precisamos entender que o futuro, querido, será construído a partir das minhas decisões. Eu decido, sabe? Ir à frente, entendendo que Deus vai honrar os projetos que Ele tem colocado no meu coração. Você crê nisso também, gente? Aleluia. Outra frase: mudanças acontecem quando nós nos dispomos a mudar. Tem gente esperando a sorte. Eles esperam que algo aconteça e mude suas vidas para sempre. Já viu, gente? A gente às vezes é tão espiritual demais. Irmãos, espiritualidade demais estraga. Não vai embora antes de eu explicar o que eu estou falando, não. Sabe? A espiritualidade que tira você da existência, gente. Que tira você do mundo. A espiritualidade que afasta pessoas de você. Você é tão santo que ninguém se aproxima de você. Você vai abrir teu coração para essa pessoa? Eu não vou nada, meu irmão. Ele está tão acima da média que eu não tenho coragem de abrir o meu coração para ele. Ele é tão espiritual que está arriscado eu chegar perto dele, encostar a mão nele, vou me queimar todo. Ele vai me fulminar com o poder que sai dele. Cuidado com isso. Cuidado para a gente não exceder, cuidado para a gente não achar que tudo vai acontecer, amado, de uma forma imediatista. Nós somos incentivados o tempo todo a achar que isso vai acontecer. Deus pode fazer, Deus é Deus, Deus não está enclausurado, Deus não está fechado naquilo que eu compreendo de Deus. Deus é muito mais do que eu posso imaginar que Ele é. Ele é Deus, né? Ele é a totalidade de todas as coisas, mas existem coisas que eu e você precisamos fazer. Eu preciso ter coragem, amados, para encarar a vida com disposição e fé, saber que os desafios vão ser, amados, uma construção de Deus, vai ser um amadurecimento de Deus para mim. Amados, não seja mole com a vida, porque se você for mole com a vida, ela será dura com você. Você entende isso, irmãos? É ruim de dar glória a Deus, porque a gente queria só sentar e vir assim, né? Não é não, gente? Claro, amados, Deus é bom demais. A nossa posição é posição de vitoriosos. A nossa posição é essa. Agora, deixa eu dizer, para que o que Deus tem se manifeste, eu preciso dar passos de fé. O tempo todo nas Escrituras, Deus nos deixa claro que a nossa parte nesse processo precisa ser feita. Você está disposto em 2019 dar passos de fé, amados, para ver Deus manifestar aquilo que Ele tem para você? Em nome de Jesus, não tenha medo, Deus vai fazer. Não espere as coisas acontecerem, amado, você sentado lá, sem fazer absolutamente nada, num discurso: eu sou agraciado, eu sou filho. Essas declarações são importantes. Eu sou justo, sou santo, ok, eu creio nisso. Esse é o princípio, essa é a base. Mas essas declarações, elas não me fazem, sabe, entrar para dentro da minha casa e não fazer absolutamente nada. Pelo contrário, essas declarações me impulsionam a ir. Você entende, amados? Essas declarações me fazem entender quem Deus é e quem eu sou nele. E quando eu sei quem eu sou nele, ninguém me segura, meu amado. Deus vai fazendo todas as coisas novas. Eu não fico preso às histórias antigas. Você imagina se Ruth, gente, entrasse para dentro de casa e começasse a chorar, primeiro a morte do sogro, e o texto dá a entender que ela amava muito essa família. Depois o marido morre. Depois, irmãos, ela empreende na sua vida uma jornada com a sogra, que não tem muita expectativa de vida. Ela tinha motivos aparentes de abaixar a cabeça. Ela tinha motivos aparentes, queridos, e talvez até coerentes para algumas pessoas, para ser mole com a vida. Mas ela não, ela dá um passo.
ela valoriza o pequeno começo. Bom, se eu não tenho agora um marido, se eu não tenho agora as herdades que tinha antes, se eu não tenho, amados, condições, mas eu tenho no meu coração uma fé que vai me fazer andar. Ei, eu não sei se você tem tudo o que você quer na vida, mas eu sei que o Espírito de Deus mora dentro de você. O Espírito de Deus, amados, Ele não nos traz um espírito de covardia, mas de ousadia e de intrepidez. Sabe o que isso significa? Significa que nós vamos e Ele vai respaldando. Em nome de Jesus, Ele vai à nossa frente, Ele vai inspirando você, Ele vai lhe dando estratégias novas. Agora você precisa começar. Você está esperando o quê? Alguns anjos virem com tudo assim, sabe, gente? Para você, toma aí, meu filho. Ah, legal, depois de ter declarado dezenas e dezenas de vezes, a coisa aconteceu. Isso não é mantra, gente. Você não vai, sabe, vez após vez, eu sou abençoado, eu sou justificado, eu sou santificado, eu sou. Você vai dar um ritmo a esse negócio, o negócio vai acontecer? Não é isso, amados. Essas declarações, elas impulsionam, elas vão oxigenar você, encorajar você, dar ousadia a você de ir. Mas pastor, e se eu errar? Se eu errar, eu começo de novo. Gente, eu não baixo a cabeça, eu levanto a cabeça e vou adiante. Eu não recuo, eu não fico acusando ou transferindo minhas responsabilidades, dizendo que foram essas pessoas que me fizeram, sabe, paralisar. Não, amados, é Deus, sabe, amadurecendo a nossa vida. Ninguém pode paralisar um filho de Deus. Ninguém pode frustrar os planos que Deus tem para a sua vida. Mas pastor, tu não conheces a minha história. Eu tenho algumas histórias para contar em que as coisas foram embargadas na minha vida. Amados, faça uma leitura diferenciada, tenha um relatório diferente. Você lembra lá dos espias lá? Do texto do Antigo Testamento, quando eles foram olhar a terra prometida, alguns trouxeram um relatório negativo, trouxeram um relatório: a terra é boa, porém, existem gigantes, existem adversários. Qual a leitura que você faz da sua vida? A maioria deles fizeram uma leitura negativa. Não dá mesmo, gente. Essas promessas que fizeram aí, eu acho que ela foi uma ilusão, ela passou. Mas 2 homens se levantaram e disseram: não, gente, se Deus prometeu, Ele será conosco, Ele nos dará condições e nós herdaremos a terra. Amém, queridos? Então o relatório que você faz da sua vida e de 2019 será determinante. Aonde você vai chegar? E no final de 2019 você vai poder olhar para a tua vida e ver: olha, as coisas, elas juntamente cooperaram para o bem da minha vida, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Significa o quê? Significa que coisas ruins e boas vão cooperar para a sua vida. Coisas que você não entende muito bem vão cooperar. Deus quer o melhor para você. Entenda isso, amados. Essa é a vontade de Deus. Thomas Jefferson, 3º presidente dos Estados Unidos, ele disse o seguinte: tenho percebido que ao longo dos anos, que quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Você entende? É claro, pastor, você não está aí distorcendo, não. A gente está falando de sorte ou de vontade de Deus. Não, eu estou falando que alguém, amados, que não tenha o Senhor, entende o princípio de ir à frente, de trabalhar. Sabe, de trabalhar, de, amados, sonhar, de ir adiante, de não recuar, de não se dar por derrotado. Essa pessoa entende isso. E você que é filho de Deus, e você que é alguém que tem as promessas de Deus,
Hein, queridos? Nós temos que nos levantar e dizer: Deus é com a gente, as coisas vão dar certo, em nome de Jesus. Se algumas portas se abrem, né, Deus vai abrir tantas outras. Tem até um cântico que diz isso. Deus é um Deus que vai fazer coisas grandes e tremendas para nós. Você crê nisso, gente? Amém? Agora, esse crer tem que trazer para você, precisa trazer para você atitudes de fé, atitudes dos que creem. Amados, como é difícil ouvirmos pessoas pessimistas. Você conhece alguém pessimista? É ruim, né, gente? Pessoas que estão sempre dizendo que não vai dar certo, não é para gente, eu não tenho condições, eu não tenho talento, não, as coisas estão difíceis, o que conseguimos aqui tá bom, tá legal. É ruim, amados. Isso parece que vai contagiando você. Nós que somos filhos de Deus, amados, nós precisamos crer que Deus é um Deus de acréscimos. Amém? Você vai amadurecendo, e o amadurecimento não vai trazer apenas cabelos brancos, uma gordurinha a mais. Ele vai trazer experiência com Deus, ele vai trazer vida com Deus. Amém, queridos? Valorize a tua maturidade, valorize o que Deus está fazendo. Não chegue à melhor idade ranzinza, em nome de Jesus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado: olha, não amadureça ranzinza. Pois é, gente. Por quê? Porque se eu não respondo à vida com otimismo, e esse otimismo pode ser, amado, entendido no contexto bíblico por fé. Ei, tem gente que é, amados, sabe, não é da fé e é mais otimista do que os que são da fé. E, gente, essa é uma constatação que precisa mexer com a gente. Tem gente que não tem uma experiência com Cristo, mas eles estão vendo aquilo que os cristãos não conseguem ver, né? Eles têm um otimismo, aí a gente vai fazer juízo de valor, mas isso aí é um emocionalismo. Eu não sei por que é que a gente avalia desse jeito. O fato é que nós precisamos colocar a nossa fé em prática, irmãos. Deus tem sempre coisas boas, Deus faz coisas novas todos os dias. Eu creio que Deus fará coisas novas na história da sua vida, assim como fez, amados, na história de Ruth. Ruth, amado, soube valorizar o momento em que ela estava vivendo, e um remidor foi, amados, levantado para abençoar ela. Eu escolhi parte de uma música popular aqui, que eu queria falar com vocês. Veja, que às vezes os ímpios têm exemplos para nós que são interessantes, gente. A gente não pode passar de largo nisso, não. A gente tem que olhar para alguns exemplos e verificar que eles podem nos motivar, sobretudo nós que somos da fé, porque nós temos o respaldo do Espírito Santo. Coloca aí, Marcelo, para a gente. Não sei se vai dar para você, tá dando para enxergar legal aí? Eu não sei se isso vai lembrar você alguma coisa. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não está na saudade e constrói a amanhã desejada. Aquele que sabe que é negro o couro da gente e segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e, apesar dos pesares, ainda se orgulha de ser brasileiro. A outra parte talvez a gente não deva falar. Pois é. A outra parte a gente segura um pouco. Mas, irmão, o que eu estou dizendo? Aí você está falando: pastor, esse camarada aí nos inspira. Irmãos, vamos separar as coisas. Vamos fazer uma separação, pelo menos por um tempo. Ele pode nem ter tido uma vida no altar de Deus, mas essa mensagem precisa nos encorajar, gente, a levantar todos os dias,
olhar para frente e saber que Deus é com a gente, que o Espírito Santo mora dentro da gente, que a gente não foge aos leões da vida, sabe? A gente não foge às lutas da vida, pelo contrário, a gente vai matando um leão por dia na força do Senhor. A gente vai matando um gigante por dia na força do Senhor. Amados, em nome de Jesus, a vida vai honrar os corajosos em Deus. Amém? Ruth foi uma mulher extremamente corajosa em Deus. Porque veja, gente, Noemi não pede para Ruth ficar. Não foi o pedido, pô, me ajuda aí por um tempo. Ruth, por favor, fica comigo. Pelo contrário, ela decidiu, ela desejou. Então, gente, para terminar essa história, essa primeira reflexão simples e curtinha, ela, quando está recolhendo o resto das espigas no campo, veio o remidor. O remidor que depois ela fica sabendo que era um parente de Noemi, e um parente próximo de Noemi. Então, Boaz pergunta para um dos seus trabalhadores: quem é essa que está colhendo no nosso campo? Aí ele conta a história. Essa é a nora de Noemi, que perdeu o seu sogro, também perdeu o seu marido, mas honrou a sua nora. Ela está no nosso campo. Então ele começa a abençoar a vida de Ruth. Ele começa a dar privilégios a Ruth. Ele começa amados, honrar a vida dela de tal forma. E o final da história a gente conhece, que ela então casa-se com Boaz, e então tem toda a sua vida reconstruída a partir dali. Ela então é honrada, honra a sua sogra Noemi. Ela, amados, Deus valorizou a sua vida, a sua decisão. Assim Deus fará com você. Eu concluo essa reflexão dizendo o seguinte, gente: o nosso maior remidor na visão da nova aliança é Jesus Cristo. Ele, amados, é aquele que nos honra e nos valoriza. Ele morreu por mim, por você, redimiu-nos do pecado, lavou-nos da culpa, justificou-nos. Sabe, queridos, isso é o quê? Isso é para eu guardar numa retórica, guardar como um jargão que eu utilizo de vez em quando? Não. Isso é, amados, uma ferramenta em Deus para eu ir à frente, para eu não recuar, para eu não desistir em 2019. Deus fez tudo novo em Cristo Jesus para a sua vida. Você tem motivos para reclamar? Você tem motivos para dizer: eu não entendo por que é que Deus fez isso? Amados, comece a fazer uma leitura diferenciada do que aconteceu com você. Comece a ler diferente. Ruth aprendeu a ler diferente. O mesmo sentimento que tinha Orfa, a outra nora de Noemi, mas teve uma atitude diferente. Existem filhos de Deus que servem a Deus por décadas, envolvidos inclusive em ministérios, que choram na presença de Deus, são tementes a Deus, mas que no final de algum tempo, no final de uma jornada, onde confrontos existiram, onde lutas foram ferrenhas, e elas existirão, gente. Não há algo, amados, irreal, não. As lutas existirão. Mas a grande diferença de Orfa para Noemi, que serviam a Deus no contexto de igreja, vamos pensar, adoravam a Deus da mesma forma. Orfa adorava ao Senhor, servia ao Senhor. Ruth também servia a Deus. Choraram da mesma forma, mas quando olharam para os desafios, uma teve coragem de seguir, a outra recuou. Qual será a sua atitude diante dos confrontos da sua vida? Eu não posso escolher para você. Eu não posso dizer para você, amados, ou melhor, eu até posso dizer para você o que você deve fazer, mas isso não significa que você fará.
Você pode sair daqui até oxigenado com essa palavra, com o coração muito enfervescido por essa palavra. Mas o primeiro desafio pode fazer você ter uma atitude diferente. O que fará a grande diferença na sua vida é a atitude que você vai ter. Você pode recuar ou seguir. O que você decide? Eu decido seguir. Quantos decidem seguir comigo? Hein? Você decide seguir? Aleluia, glória a Deus por isso. Agora, um segundo nível dessa escolha nossa são as implicações da minha decisão. Ao passo que decido seguir Jesus, eu então terei, amados, que valorizar os novos começos. Ei, não vai vir pronto para você, gente. Os céus não se abrirão e todas as coisas virão numa bandeja para você. Os desafios virão em 2019. Então você precisará valorizar as espigas que vão saindo daqueles que estão no outro nível ainda, ou já estão no outro nível, e você ainda está colhendo o resto. Mas isso não é humildade e nem desonra. Isso é um posicionamento daquele que segue e sabe o Deus que fez a promessa. Valorize aquilo que você faz, irmãos, e pode ser algo tão pequeno. Valorize o espaço que você tem quando você ajuda no serviço, no estacionamento. Valorize quando você indica alguém na igreja, sabe, onde ela deve ir. Valorize quando você ora com alguém nas nossas celebrações. Valorize quando você abraça alguém. Valorize os pequenos começos. Amém, gente? Seja fiel no pouco. Valorize esse momento na sua vida e você vai ver, amados, onde é que Deus vai levar você. Você não imagina, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem planejado para você. Isso é tremendo, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera dentro de nós. Você pode ficar de pé.